Oi, boa tarde. Crianças, hoje é nossa aula de história. Quanto tempo a gente não tem aula de história, né? Então, hoje nós voltamos aqui e com o grupo 2. Olha só, vocês peguem o livro de vocês. Aqui eu tenho uma família, né? Os filhos e a mãe abrindo uma caixinha. Essa caixinha que eles abrem aqui, eu chamo de caixinha de guardar o tempo. Mas ela representa nossas memórias. Ela nos leva para nossas lembranças, nossas memórias. Tudo que está guardadinho na caixinha ajuda a resgatar o que está guardado na nossa memória, certo? Então, eu quero que vocês peguem hoje o livro de vocês, na página 208, e vamos aqui fazer o nosso estudo de história ou de memórias, né? Então, vamos aqui. O que é memória? O que é memória? Eu pergunto para você se memória é diferente de história. Pensa nisso daí e até o final da aula a gente vai ter essa resposta. Memória é diferente de história? Será que a memória é instrumento do historiador? A gente viu no capítulo anterior que o historiador, os historiadores pesquisam e estudam a história buscando informações do passado. E memória? Ela traz informações do passado? Eu vou contar para vocês uma. Eu tenho aqui a minha caixinha, que não é tão pequena assim, de guardar minhas memórias, ou de guardar minhas caixinha de guardar o tempo. Aí, se eu abrir a minha caixa, gente, tem tanta coisa. Eu adoro abrir. Olha só, eu tenho aqui cartas das minhas sobrinhas, mas eu quero encontrar alguma coisa aqui. Olha só. Tem isso daqui. Vou contar a história desse momento. Estou contando a história. Olha só. Isso daqui, eu estava estudando agronomia, passei um mês lá em Goiânia, fazendo estágio na Embrapa. E aí, tirei um domingo para visitar uma prima que eu tinha muito contato com ela na minha infância. Mas depois a gente cresceu e ficou morando longe, e aí eu perdi o contato. E essa prima já tinha 2 filhos. Um desses filhos, que eu não lembro o nome, ele era criança, uma diferença de idade grande em relação a mim, mas eu sempre gostei muito de criança. Então, ele se identificou e ele contava histórias e eles conversavam, mas ele conversava muito. Então, foi muito especial para mim. E mais especial ainda foi que ele gostou tanto que ele queria que eu levasse para mim algo que era importante para ele. Aí uma lembrança. Aí ele foi lá nas coisinhas dele e pegou um terço dele. Esse terço era importante para ele. Isso teve um significado tão grande para mim que eu nem usei para rezar. Eu não tenho coragem, porque eu sempre guardo na minha caixa, porque às vezes eu penso que se eu for pegar, eu posso... Imagina se eu esquecer em algum lugar, ou se ele, com a maneira, ao tempo que eu for manuseando, se ele arrebentar. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu guardo aqui. Bom, isso que eu falei para vocês é o que me restou daquele acontecido naquele dia. Mas aí eu te pergunto, olha, eu não lembro quantos anos ele tem, eu não lembro o endereço dele. Imagina, eu lembro assim, a casa, como que era, mas eu não lembro o nome dele, porque depois a gente acabou perdendo contato de novo. A gente se fala muito pouco, eu falo com a mãe, com eles não. Eles cresceram, hoje fizeram faculdade, estão casados, têm filhos, mas eu não sei o nome dos filhos deles também.
Então, assim, a história, ela aconteceu naquele dia, ela ficou lá. O que eu trouxe comigo foi o que restou daquele acontecido. Foi uma memória. Isso que eu acabei de contar para vocês é uma memória de algo que aconteceu lá no passado. A história tem um endereço lá no tempo passado. Mas imagina que eu estivesse pesquisando tudo isso, eu poderia descobrir qual a data que foi, que ano que isso aconteceu. Não lembro. Qual era o nome de todas as pessoas envolvidas ali? Eu não lembro. Eu lembro o nome da mãe, né? Mas eu não lembro o nome da criança. Não lembro o nome do irmão que estava ali na casa. Então, eu não lembro detalhes do que aconteceu naquele dia, que foi a história. Compreendido? Então, a memória ela foi modificada. Será que foi exatamente como eu contei para vocês? Ou será que foi diferente? Será que teve algum elemento ali que eu acabei criando com o tempo, juntando os pedacinhos da memória ali e acabei criando algum elemento que ele não houve, que ele não existiu? E foi a maneira como eu vi, como eu senti quando ele me entregou o objeto, o terço. Certo? Então, tá bom. Então, a gente poderia buscar a memória, a história disso tudo, em cima do que eu contei e pesquisar sobre outros elementos. Pode ir naquela casa, pode falar com a mãe, provavelmente ela tem, na memória dela, tem outros elementos que eu esqueci, certo? Pode ir lá ver no certificado em que eu estava que é um documento escrito, o certificado daquele estágio que eu fiz naquela época. Então lá tem o registro do ano que aconteceu, do mês que aconteceu, que eu já não lembro mais. Certo? Então tá bom. Então, isso seria o estudo da história, com base iniciada em um elemento que é a minha memória. Então, com isso, eu posso dizer que memórias são matérias-primas, são matéria-prima para o trabalho do historiador. Memória, então, é um elemento importante, é uma matéria-prima para o trabalho do historiador. Por isso que se faz tanta pesquisa oral, tantas entrevistas quando ele está estudando alguma coisa. Agora, então tem essa caixinha, vocês podem, se não tiverem, podem ter a caixinha de vocês, como eu tenho a minha, que tem tantos objetos. Olha, o que eu tenho aqui? Isso daqui, ó, é um paninho de crochê. Sabe o que é isso? Minha avó fazia crochê. E ela já estava bem velhinha, ela começou a fazer um jogo de crochê para cada uma das netas. Só que ela estava fazendo, ela só ia entregar quando todos os jogos estivessem prontos. Só que não deu tempo, não deu tempo. Então, cada uma neta recebeu um paninho feito por ela. E nem tinha sido lavado ainda. Gente, olha, eu mantenho ele até hoje sem lavar, porque tá do jeitinho que ela pegou. Olha só, é tão lindo. Uma das netas fez, eu vou fazer também. Ela colocou num quadro o paninho, fez um quadro para a casa dela com o paninho. Então, todas nós temos o paninho, que foi um dos últimos trabalhos da vó Rita. Então, tudo isso está aqui na minha caixinha de guardar o tempo, que resgata as minhas memórias, certo? Então, vamos lá. Então, só que quando eu falo em memória, é uma representação seletiva do passado, porque eu estou selecionando alguns fatos que marcaram para mim. Eu não lembro de tudo, eu lembro que ele mais marcou. Então, eu estou selecionando alguns fatos que foram importantes para mim.
não é tudo o que aconteceu, não é a verdadeira história do que aconteceu, certo? É como eu vi. Então, vocês podem ter a caixinha de vocês aí e começarem a guardar o que é importante para vocês. Olha só, no livro Monteiro Lobato, ele tem um livro que fala das memórias da Emília. É a memória da Emília, como o que eu contei aqui, que é a minha memória. E você tem a sua memória. É uma memória individual. Olha, eu escrevi lá no quadro que a gente tem 2 tipos de memória. A gente tem uma memória individual, que é o que aconteceu comigo, e eu tenho uma memória coletiva, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Memória individual é aquilo que acontece comigo. A história do seu nascimento é uma memória individual sua ou de alguém da sua família. É uma memória individual do que aconteceu de fato naquele dia do seu nascimento. Seu primeiro dia de aula é uma memória individual sua, embora tenha acontecido num grupo, a sua chegada na escola, a sua inserção em um grupo foi uma memória sua. Você vai guardar o que você viu, o que você sentiu ali naquele momento, o que foi importante para você. É uma memória individual. Lá no livro do Monteiro Lobato, Memórias da Emília, a famosa boneca de pano do sítio do Pica-Pau Amarelo explicou a maneira dela o que eram memórias. Então, vamos ler aqui no livro, acompanhar a definição da Emília, sobre a definição de memórias, né? Segundo a Emília. Memórias são a história da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Então, nesse livro, a Emília escreve as memória individual, que é o primeiro livro. Vocês nem devem estar conseguindo ler aquele quadro, né? São memórias individuais da Emília. Ela registra nesse livro lembrança de tudo o que aconteceu na sua vida, mais do que ela lembrava. Então, esse não é o único tipo de memória. Existem também as memórias da família, existem as memórias de uma cidade. Como aconteceu? Vou falar aqui de Cordeiro. Quando estavam construindo a ferrovia, muitos trabalhadores vieram e ficaram aqui nas margens do rio. E foram acampando, e aí surgiu as várias cidades, vilarejos aqui da nossa região. Então, isso é uma memória, foi contado por alguém, foi estudado, e com base em documentos, criaram-se a história da cidade. Mas isso é baseado, essas memórias, aí entrevistaram várias pessoas que ou tiveram familiar, que viveram naquela época e que foram trabalhadores, e aí são memórias para juntar a memória coletiva de uma cidade, de uma região. Então, aí é a memória coletiva. Quando a gente estuda a política do nosso país, desde o início, a colonização e tudo, a gente está estudando a memória coletiva daquele país, para montar a história, que faz parte da história do país, certo? Então, a memória pode ser individual ou coletiva. Memória individual, relembrando, diz respeito aos acontecimentos da vida de alguém. Aqui tem memórias individuais. Tá? Já a memória coletiva diz respeito aos acontecimentos de uma sociedade, que pode ser uma cidade, um estado, um país, uma região, um povo. Quando uma pessoa decide registrar os acontecimentos da sua vida, nascimento, aniversário, casamento, ela está reproduzindo memória individual. Já quem faz registros sobre eventos que envolvem uma cidade, um estado ou um país,
é uma memória é uma memória coletiva. Então, as histórias de uma nação, de uma sociedade, já diz respeito à memória coletiva. Coletiva. Olha só, eu tenho aqui o nascimento. É uma memória individual. Aqui eu tenho a chegada dos portugueses lá no Porto das Terras Verdes, que vieram a ser chamadas de Brasil. Essa aqui é uma memória coletiva. Então, vamos lá. Sentiu a diferença entre memória individual e memória coletiva? E também a diferença entre memórias e história. Memórias é um objeto de estudo para o historiador. Um objeto de estudo. Ele se baseia em memórias e aí ele vai buscar novos instrumentos para ele montar a história do que aconteceu lá no passado. A história está lá no passado, certo? Então, aqui no exercício você tem várias imagens e aqui eu quero que você escreva colocando o que é memória individual e o que é memória coletiva, certo? Aqui na página 213, está falando para colar uma foto, algo de família, mas eu vou mudar essa atividade. Não quero isso não, tá? Esquece o que está escrito aqui, esquece. Não precisa fazer essa atividade. Eu vou querer uma outra atividade que você pode fazer utilizando esse espaço aqui, tá? Pode até fazer alguma observação aqui, escrever aqui em cima, ó, memória do meu amigo. Eu vou querer isso. Eu quero que você pegue um amigo lá da nossa escola, um amigo que você lembre, que você guardou aí na sua memória, a primeira impressão que você teve dele, tá? O primeiro encontro. Hoje eu conheci o fulano, eu gostei dele, me lembro do que aconteceu naquele dia, aconteceu isso, isso, isso. Aí você vai fazer um desenho representando esse encontro e vai narrar esse encontro aqui, certo? Olha só, eu sei que muitos de vocês começaram lá na educação infantil, lá com, sei lá, talvez 2, 3 anos, e não se lembram desse encontro. Talvez porque vocês eram muito novos e aí ainda não registrou essa memória, não ficou guardadinha lá. Mas na sala tem colegas que chegaram depois, como alguns ali, né, como o Murilo chegou depois, o Daniel, o Arthur chegou depois, a Laura chegou depois. Então, vocês podem falar desses encontros que vocês lembram, que lembram alguma coisa, tá? Podem ficar tranquilos, falar, mas aí não vai falar de todo mundo, e aí não, vocês só vão mandar para mim, não vão mandar para o grupo, tá? Eu que vou ler. Isso é só para ficar, para vocês trabalharem essa história da memória. Eu quero algo ali da sala, certo? Esse encontro, meu primeiro encontro com um colega ou com um amigo. Eu quero algum registro ali, a impressão que você teve, ou algo que ele falou, algo que ele fez e que você registrou aí, certo? Então, tá bom. Só eu vou ver, então fiquem muito à vontade. Só lembrando que antes de fazer essas atividades, eu quero a boa leitura do texto. Leia aí o texto, dúvida me mande, palavrinhas que não conhecem, destacam a palavra, pode usar o marcador, marcador, eu que falo, usa o marcador ou o lápis mesmo para sublinhar e procure aí no dicionário, certo?
vamos voltar com o segundo vídeo, que é rapidinho também, e a gente vai falar dessas memórias históricas.